Vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente está num grupo gostoso, né? Um grupo assim pequenininho, é muito bom, porque a gente pode trocar ideia, enfim. Então, se alguém sentir, eu acredito, né, que se alguém sentir interesse de falar, enfim, eu acho que a gente pode. Agora, se tiver alguma dúvida muito mais pontual, assim, às vezes que demanda um pouquinho de tempo, vamos tentar deixar mais para o fim. Mas eu acho que ir batendo, fazendo bate-papo, super. Eu vou até tentar deixar aberto aqui o, o as mensagens aí, se eu conseguir ir vendo, a gente vai falando. E o senhor pastor pode me qualquer momento. Todo mundo, na verdade, né? Pode, qualquer momento, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certo? Quem aqui gosta de organização? Tem como? Põe uma mãozinha aí, interage aí, manda uma mensagem, sei lá. Quero ver quem que tá comigo aqui ou quem que tá precisando de ajuda. Eu gosto, a Mariana, né? Às vezes nessa hora, pastor, o povo começa a pedir socorro, sabe? É assim. Mas, gente, assim, é muito interessante, porque às vezes eu vou nos lugares e as pessoas falam: Meu Deus, vai mudar minha vida. Nossa, eu vou ter a dica da organização. Eu vou ver o organizador que eu preciso. Ou eu vou conseguir mudar o meu marido, porque ela vai falar, sabe assim? Ai, mas a palavra do Senhor, ela nos confronta. E organização é muito mais do que a gente imagina. E a Bíblia, ela aponta para a ordem do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. O primeiro capítulo da Bíblia é a ordem pura. O Senhor, ele organizou o mundo. É lindo, né? Me arrepio toda vez que eu falo. Mas hoje a gente vai escolher um trechinho da palavra em Deuteronômio. Peço para todos vocês, quem tiver com Bíblia. Como o nosso tempo é curto, eu vou ler apenas um versículo, mas eu também convido vocês a depois estenderem a leitura. Nós vamos em Deuteronômio 23, a gente vai ler o 14. Mas a gente está meditando dentro do trechinho do 9 ao 14. Mas a gente foca no 14, tá? Então, eu vou precisar orar, viu, pastor? Eu vou precisar orar, tá bom? Vamos orar junto comigo antes da gente ler. Pai, eu me consagro diante do Senhor, junto com os meus irmãos aqui. Nós vamos ler a tua palavra e pedimos que o Senhor salte essas letras e essas frases para fora dessa Bíblia e entre no nosso coração. Eu peço que penetre, Senhor, no mais íntimo do nosso ser e que juntos aqui nós possamos se organizar para a tua glória. Nos ajuda, Pai, nós precisamos do Senhor. E eu, Pai, Renata, eu te peço que eu não atrapalhe, Senhor, nada do que o Senhor tem para falar. Usa-me, ó Deus, eis-me aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, gente. Então vamos lá. Deuteronômio 23, vamos no 14. Todo mundo comigo, né? Então, joia. E diz a palavra assim, ó. Portanto, o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu acampamento para livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Amém? Aqui, rapidamente eu vou explicar o contexto, né? O Senhor, aqui fala que Deus, ele anda pelo acampamento de Israel, na época do deserto, os 40 anos, né? Então, estava próximo aqui, né, a chegar na Terra Prometida. E aqui é muito, como eu posso dizer para vocês, é muito claro aqui a questão de organizem o acampamento, limpem e permaneça limpo. E não só limpo, né, de fisicamente falando, por causa da higiene, né, para evitar pandemia, sabe essas coisas? Porque não é como hoje. Então era uma regra, né,
para o exército ali, para aquele tempo, para manter a limpeza, a ordem, mas também aqui esse trecho da limpeza do acampamento, de 9 a 14, fala também da limpeza moral, né, das coisas que têm que ser feitas naquele local para santificar aquele local, porque o Senhor ele andava por aquele local, né? E é muito específico e tem ali tem uma parte, um trecho que fala nem fezes poderia ser feito no acampamento. É interessante que tinha que sair do acampamento com a sua pazinha e lá fez as fezes, fecha com a tampa, capá, enfim. Por quê? Tinha esse cuidado, a higiene em si, mas a gente pode falar muito além disso, né? Precisava ser santo, não apenas puro, né? Tirar qualquer impureza física, moral, porque o Senhor estava perto, né? Então eu acho que esse é o maior convite para a gente iniciar, como o pastor falou, né? Iniciar esse tempo de palestras, esse tempo aí esse mês tão especial que é o mês da família, né? É um convite para a gente se posicionar mesmo, para a gente limpar os nossos acampamentos, né? Para a gente deixar o mais puro possível, o mais santo possível, porque Ele está no meio de nós, né? Então que a gente não atrapalhe de maneira alguma que Ele permaneça, né? Porque Ele está perto daqueles que temem, o reverencia, aqueles que obedecem. Então, quando eu vejo, né, essa parte esse trecho do acampamento, me salta a organização. Então, aqui quando ele fala, né, o acampamento ser santo, o acampamento ser organizado, né? E o acampamento, oh, Renato, mas a gente não mora em acampamento, as nossas casas são acampamentos do Senhor. Então que fique o convite hoje para a gente ver como que tá os nossos acampamentos, né? O Senhor ele gosta de organização, ele é um Deus ordeiro e o convite é para não sermos perfeitos, mas buscarmos agradá-lo, porque Ele está perto, né? Ele está perto e a gente tirar imediatamente qualquer impureza que há, qualquer bagunça que há, né? Que esse fique um desafio e um convite para nossa alma. A partir de hoje, nesse mês todo aí, que vai ser discorrido palavras de encorajamento, de ordem, né? Porque aonde o Senhor entra, Ele organiza. A palavra do Senhor é viva para isso. E aí, gente, entrando nesse contexto que a gente vai conversar, só ver o horário. Eu falo para vocês uma coisa. Então já falei um pouquinho da minha história, o que eu vejo. Hoje eu estou muito mais ativa na internet, né? Porque o Lucas chegou, eu não conseguia ir muito para projeto, né? Então eu foquei bastante no digital. E Deus tem me levado para lugares, para famílias, acesso a muitas pessoas, e eu tenho percebido e penso que vamos ver se vocês concordam comigo, que o mundo ele tem nos bagunçado demais. Ele bagunça muito os nossos acampamentos. Ele põe muita impureza dentro das nossas casas, dos nossos corações. E aqui, ó, tudo que eu for falar, acampamento pode ser a nossa casa física, o nosso lar, o nosso coração, a nossa mente, que você vai sentindo aí aquilo que o Senhor tem para ministrar no seu coração. Mas o mundo ele nos bagunça muito, muito, muito e cada vez mais. Então hoje nós temos sido pessoas muito o mundo ele dá muitas expectativas irreais, tá? Ele nos fornece expectativas. A torta direito vende muitas expectativas. Você abre o celular, meu Deus do céu, você se sente a pior pessoa do mundo, né? O mundo ele tá ali, entregando expectativa, mentiras irreais. E sabe o que é pior? Nós compramos essas expectativas. Aí a gente passa, mulheres que estão aqui, mulheres chatas, mulheres reclamonas, infelizes, maridos da mesma forma, filhos querendo cada vez mais,
A gente vive uma geração de muito e a gente está se perdendo. E eu falo sempre a gente porque eu também tenho aprendido isso, sabe? Então, temos estado num tempo de muitas frustrações. E sabe por quê? Porque a nossa régua não tem sido a régua certa. Eu sempre gosto de falar, quando eu falo sobre isso, pensem a régua. Cada um é uma régua, né? Muitas vezes tem réguas grandes, redondas, triangulares, né? E o nosso maior erro é que nós medimos a nossa vida e a nossa existência, os nossos lares, os nossos trabalhos, a nossa performance, com as réguas erradas. Nos medimos com as réguas de outros. E a gente se perde, a gente se frustra, a gente se distrai. Porque a única régua é Cristo, é a Trindade. Ela sempre será a nossa referência máxima. Então, talvez hoje, para a gente entender sobre como ter um acampamento santo, como é a gente olhar para a cruz, é a gente parar de se distrair, a gente parar de querer validação, querer recompensa, querer, é a gente se negar. Isso começa a fazer uma mudança em nós. Isso começa a organizar o nosso coração. E quando eu tive 2 experiências com o Senhor, gente, de aceitar Jesus. Nossa, eu acho que o pastor Ivan vai falar: misericórdia, o que é isso, Renata? Como assim? Prestem atenção. A primeira vez que eu aceitei Jesus, calma que vocês vão entender. Eu aceitei Jesus quando eu era criança, numa escola bíblica de férias. Nunca esqueço. Foi uma tarde falando de missionários e a moça falou: vamos chamar Jesus para morar no coração. E, gente, eu fiz uma oração e fechei tanto o olho que depois eu fiquei até com dor, sabe? Na hora que eu abri o olho, eu fechei o olho e falei: Senhor Jesus. E ela falava, a gente repetia, né? Senhor Jesus, entra no meu coração. E quando eu abri o olho, eu senti algo. Eu acho que ele entrou dentro do meu coração. E eu olhava para as outras crianças e eu falei: e aí? Tipo, e aí? O que você tá achando? Não foi diferente, né? E todo mundo aí, né? Tá bom, cada um na sua, né? E eu queria todo mundo ir pra rua, porque ia brincar na rua depois. E eu sei que aquele dia foi o começo da minha história com o Senhor Jesus. Mas, depois de velha, eu também tive um novo encontro com o Senhor. Mas eu não aceitei como Salvador, igual aquele dia quando eu era criança. Eu aceitei a soberania dele na minha vida. Eu tive um encontro com o Senhor e eu abri mão de tudo. Porque faz muita diferença quando a gente se rende à soberania do Senhor. Isso organiza quem nós somos. Isso dá um chacoalhão na gente, bota a gente no lugar. Porque em tempos de muitos excessos, de muitas informações, de muitas bagunças, a gente se coloca muito na jogada. Eu tava assim, e se eu não cuidar, eu fico assim, a todo momento, né? O mundo nos convida a nos colocar no centro. Mas quando nós olhamos para a cruz e nos rendemos ao senhorio do Senhor, algo começa a mudar na gente. O acampamento começa a ser reestruturado. O coração começa a ser quebrantado. A mente começa a ser renovada. Então, se há alguma dúvida aqui de como deixar o meu acampamento santo, Renata, como purificar o meu lar, eu falo para vocês com todo o coração e de toda a alma mesmo. Renda-se à soberania do Senhor. Isso vai mudar a casa de vocês.
muito mais do que 1001 dicas de organização que eu possa dar nessa noite. Então, renda-se, esvazia-se. A gente às vezes dá a mão, mas deixa o branquinho da unha, né? Não é dar o branquinho da unha, abre mão mesmo. Isso começa a organizar quem nós somos. E amém? Vocês estão comigo? Amém. Mas vamos para uma parte mais prática, né? Como santificar o nosso acampamento a partir do momento que a gente se rende à soberania do Senhor? A gente busca a santificação pelo comportamento e a gente busca a santificação pela ordem física, né? A gente vai falar um pouquinho desses dois grupos, né? Então, agora é hora de abre o coração. Quando nessas andanças todas, né? E nesse tempo de conversar com muita gente, eu tenho percebido que nesse tempo de performance, né? Tudo a gente mostra, a gente precisa de validação, a gente precisa mostrar, a gente precisa ter, a gente precisa. E aí a gente se perde, porque a gente perde um pouco do relacionamento com o Senhor. Coisas básicas têm sido deixadas de lado, né? Então, a primeira disciplina que a gente pode conversar, que vai mudar tudo, são as disciplinas espirituais. Aí você pode falar, eita, Rê, mas você é personal organizer, você não vai falar, dar umas dicas pra minha casa? Como assim? Gente, o que eu vou falar aqui agora, disciplinas espirituais mudam quem nós somos. A gente está muito preocupado com performance e o Senhor não quer isso de nós. O Senhor só quer corações rendidos e humildes, que o buscam em espírito e em verdade. Porque às vezes a gente está buscando o Senhor também, às vezes só para falar que a gente está buscando, para falar que está lendo a Bíblia, para falar, não, eu li a Bíblia uma vez no ano. Eu preciso ler porque eu preciso falar que eu li. Né? Hoje está tão deturpado, tudo tão deturpado. Então vamos acalmar os nossos corações e vamos abrir a palavra agora do Senhor em Romanos, para a gente entrar e entender um pouco sobre essas disciplinas espirituais. É um versículo muito conhecido, Romanos 12, 2. Mas eu vou ler aqui. Quem tiver, acompanhe comigo. Eu vou só ler o 2, tá? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É ir na contramão, né? Olha só como eu gosto de ver esse versículo, e não se conforme com a bagunça do mundo. Antes, organizai a vossa mente para que experimenteis a soberania de Deus. entre as minhas palavras aqui. É ir na contramão. É ir na contramão. E o Senhor, Ele nos chama para o relacionamento. Isso que vai começar a organizar a casa de vocês. Tem acontecido isso na minha, tá? E como, Rê? O que eu posso fazer? Quais são essas disciplinas espirituais? Às vezes você vai falar, puxa, mas eu sei. Mas eu quero convidar hoje vocês para ver de uma forma diferente tudo isso. A primeira disciplina espiritual é o jejum. E muitas vezes a gente fala, Rê, mas eu não consigo fazer jejum de comida, eu não consigo, tenho algum problema, isso, aquilo. Gente, pode ser de comida, faça jejum, tire o alimento. Faça sacrifícios para o Senhor. Mas pode ser de algo, eu sempre falo isso, gente, faz um pouco de jejum de internet, desliga um pouco o celular, sai das redes sociais, as 3 horas que você ficaria no Instagram, no Facebook, você pode ler a Bíblia. Porque aí depois tem tempo, é que a gente tá tudo errado as nossas prioridades. Mas que hoje o convite seja para que o jejum seja experimentado como uma oferta.
Não é como barganha, não é como troca, não é porque eu preciso de algo, porque eu preciso de uma resposta. Obviamente, há tempos, né? Tempos e na vida, há situações, mas experimenta o jejum voluntário como uma oferta de amor, uma oferta de ter um tempo para o Senhor. Isso organiza quem nós somos. A segunda disciplina espiritual é a oração. Mas o que eu falo para vocês? A oração não apenas como uma oração. A gente hoje está tão no automático que às vezes até a oração é no automático, né? Vai orar com o filho é automático. Às vezes a gente tá orando com o Lucas, às vezes é até a mesma oração. Opa, pera lá, calma. Que seja a oração em si como um encontro com o Senhor. Eu vou me encontrar com o Senhor Jesus, eu vou conversar com Ele. O mundo ele tá tão frenético e tão urgente que a gente não consegue nem parar e falar, eu vou me encontrar com o Senhor. Então esse seja também um convite a gente mudar rotas. Tem horas que eu não consigo orar. Ore as escrituras, pegue salmos, leia de coração ardido, assim, nossa, entregue. Você vai estar orando. Quando lhe faltar palavras, ore as escrituras. E a terceira, leitura da palavra, mas a gente pensar na leitura da palavra como sentar na mesa, igual a gente está aqui, e a gente ouvir o Senhor. Porque, às vezes, como eu falei para vocês, né? Às vezes a gente pega até para ler, eu vou ticar o plano lá do aplicativo, ou vou fazer o dito da devocional. A, a motivação, muitas vezes, se torna até uma obrigação. Experimenta sentar na mesa, abrir a palavra do Senhor. Você muitas vezes pode ler capítulos, versículos que você já leu há muitos anos, mas talvez vai ser falado de uma outra maneira para você. Por quê? Porque você sentou para ouvir. As palavras vão saltar da Bíblia. Por quê? Porque você só quis ouvir, não quis cumprir nenhuma agenda, não quis cumprir nenhuma coisa, não quis falar que eu li para aí depois eu falar que eu li a Bíblia toda. Calma, gente, calma. A urgência do mundo tem tomado os nossos corações e também as nossas disciplinas espirituais. E eu falo a começar de mim. Tudo que eu estou falando aqui eu tenho aprendido. E adoração, adore, adore. Até hoje, eu sou muito crítica, né, nessas coisas, porque hoje em dia os cânticos são mais falando das pessoas do que de Deus, porque Deus me deu, porque eu fiz, porque eu sou grato, porque eu amo. Tomem cuidado com isso. Que sejam hinos, louvores, que engrandeçam o nome do Senhor e que mostrem dependência, né? Às vezes a gente não consegue orar, às vezes a gente não consegue ler, mas às vezes a gente pode cantar, a gente pode entoar louvores ao Senhor. Ele está pronto para passar nos nossos acampamentos, para limpar as nossas impurezas, para nos ajudar. Basta a gente buscar. Esse é o convite para a noite. Outra disciplina que eu gosto muito é o descanso. Nessa correria toda, né? Nesse mundo frenético aí, que só, nossa, deixa a gente tão bagunçado. O que acontece? A gente não descansa, a gente não para. Quando a gente tá parando, a gente tá fazendo alguma coisa, sempre com o celular na cabeça, na mão, na coisa. E às vezes fala, nossa, pra eu descansar eu preciso ir pra praia, né? Vocês estão mais longe da praia que eu? Ai, não sei, eu sou muito perdida aqui. Vocês estão mais perto. Bauru é longe, não é? Lençóis ali, né? Não é longe. Se eu vou descansar porque eu vou pra praia. Olha, é tantos. Ai, gente, é tantas obrigações, é tantas coisas, é tanta performance. E, gente, o descanso que o Senhor fala é aquele que pode acontecer no aconchego no nosso lar. Quando a gente colocar a nossa cabeça no travesseiro, muitas vezes é chorando, é silêncio. Ele está perto daqueles que o buscam em espírito e em verdade. A gente está muito distraído. Então, descanse. E esse descanso também
é um convite para silenciar. O Senhor, Ele está no silêncio. O silêncio fala. E Ele está presente no silêncio. Não tenham medo do silêncio. A gente está uma geração tão ligada no 220 que a gente consegue ter sempre uma televisão, um celular, nunca consegue desligar. Desliga o celular. Desliga. Nem que se for para você não falar nada. Né? Isso vai nos recarregando. Vai nos recarregando. A próxima é a dependência. Eu gosto, aí já é um resumo do que a gente falou, do esvaziar-se, despir-se, negar-se. É realmente entregar-nos na dependência do Senhor. Porque hoje o mundo fala o contrário. Hoje o mundo enaltece o homem. Você pode, você consegue, você faz, você tem que falar, você tem que falar para você mesmo. É tanta bobagem. Se deleite aos pés da cruz. A dependência é única e exclusivamente do Senhor, não é em você. Não é em nós. É nele. E eu sempre falo assim, né? Que quando a gente depende mais da gente, a gente é chato. Então a gente tem que depender menos de nós e mais de Jesus. No começo do casamento, a gente estava conversando, né, pastor Ivan? Vai fazer 10 anos que eu sou casada, ano que vem, tem 9 anos, né? Meninos, gente do céu, tadinho do meu Ivan. Coitado, ai, misericórdia. Foi um guerreiro. Eu era chata demais. Nosso Deus. Mas graças a Deus que o Senhor tem me curado. De mim. Muitas vezes, mulheres aí. Nossa, calma. Às vezes homens também, enfim. Mas calma. Dependa mais de Jesus e menos de você. Não é na força do braço. É na força do Senhor. E quando nós dependemos de verdade do Senhor, a gente para de ser chato. A gente começa a ser um pouco mais interessante, um pouco mais agradável. E o Senhor vê isso. Então, isso organiza os nossos acampamentos, meninas e meninos. Que a gente consiga, né, fazer isso. E por fim, para a gente passar nessa parte de disciplinas espirituais, a comunhão. Olha só, a gente está aqui em quantas pessoas? 15, 16, 17, 18, 19. 19 pessoas, olha que delícia. Um grupo de quase 20 pessoas juntas, falando, abrindo a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor. Escola dominical, culto, grupos menores, células. Peça ajuda. Vai lá, chora pro pastor. A comunhão. Nós não fazemos nada sozinhos, gente. O mundo vende essa superioridade, essa individualidade, essa independência. E nós não somos nada, nem ninguém. Nós precisamos uns dos outros. Então, se está difícil para vocês, peçam ajuda. Se você, depois que a gente conversar aqui, precisar trocar uma ideia, pode me chamar, depois eu peço para o pastor, pode me passar o contato, meu contato, passa meu Instagram também. Eu vou estar à disposição de vocês. A gente não faz nada sozinho nessa vida. Então, caminhemos juntos. Isso nos organiza também e organiza os nossos acampamentos. E alguém quer falar alguma coisa? Diga aqui, pode, para depois a gente seguir. Alguém quer complementar, pastor? Tá tudo bem? Tudo bem. Renata, você falou bastante sobre performance, né? Tem como você dar uma pincelada no que isso significa? Porque realmente a gente ouve bastante, né? Principalmente na questão de empresas, essas coisas todas, né? A gente trabalha muito com isso. Sim. Isso significa. E outro ponto também, né? É tão interessante, né? Porque você falando de organização, e você fala da oração, jejum, leitura bíblica, descanso, você fala como disciplinas. E disciplina, muitas vezes, para nós, não é muito bem visto, né? Disciplina, para nós, muitas vezes, vem um som de obrigação mesmo e de peso.
E é Uhum. interessante que ao longo da história foram vistos como disciplinas espirituais, né? Então, fale um pouquinho a respeito disso, por favor, se for possível. Claro, obviamente. Ó, performance, muitas vezes, assim, entendido também como desempenho. Então você vê, por isso que eu falo, e é uma geração, todos nós. Então a gente olha o Instagram, o Facebook do. Porque antigamente a gente se comparava só com o vizinho, né? Que uma irmã da igreja. Agora a gente se compara com a pessoa que está do outro lado do mundo, que tem outra realidade, que vem de uma coisa que é só um fragmento da vida. Então, esse é o cuidado da performance. A gente ficar muito refém de um bom desempenho, mostrar muito valor para pessoas. E a conversa aqui é para que a gente realmente preze por um desempenho perante a cruz, no silêncio, no secreto, porque isso vai reverberar na nossa casa. Isso vai reverberar, isso vai abrir, vai ir para fora da nossa casa. Isso vai para fora no nosso trabalho. Isso vai para fora nas nossas escolas. Então, quando a gente entende que se eu tenho que dar algum tipo de desempenho, é, não é para homens, primeiramente para o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas, ou a soberania de Deus. Então, quando a gente entende e não deturpa o desempenho, né, essa performance, entrega para o Senhor quem nós somos, imperfeitos, infiéis, mas tentando. Eu acho que muda tudo. Eu acho que essa é a conversa aí do desempenho e da performance, tá respondido? E sobre a disciplina, isso, ai meu Deus do céu, falo né, disciplina, meu Deus do céu, misericórdia, não quero, não, pelo amor de Deus. Só para explicar para vocês, a disciplina é como se fosse assim, ó, de uma forma bem simples. Disciplina é um conjunto de comportamentos que você aprende, que você repete. Então, eu comecei a fazer uma atividade, eu comecei a ter um comportamento, eu faço, eu aprendo, eu faço, eu refaço, eu faço de novo, vou repetindo esse comportamento até virar um hábito, até ser fácil. Muitas vezes, para você alcançar uma disciplina, a gente falou aqui de disciplinas espirituais, nós vamos falar de outras disciplinas agora. Disciplinas espirituais, às vezes a gente tem que sentar, abrir a palavra, parar, orar, fazer o jejum. Essa repetição dessas disciplinas, desse comportamento, automaticamente vai virar um hábito. E aí, no começo, geralmente, às vezes é difícil. Mas quando você repete até virar hábito, fica mais tranquilo depois. Aí a gente fala, puxa, por que eu não comecei antes a fazer isso? Foi mais difícil para começar. E aí, já vou até puxar um gancho para a gente ir para a última parte, porque falando de disciplina, né, disciplinas espirituais, e tem as disciplinas, podemos falar assim, organizacionais, de organização, né, que a gente vai pincelar um pouquinho, não podia deixar terminar a noite sem falar. Mas o mal também, pastor Ivan, é porque assim, ó, hoje em dia nós estamos muito assim, eu tenho que fazer. Ah, meu Deus, tenho que limpar a casa. Ah, eu tenho que fazer comida. Ah, eu tenho que ir na igreja. Ah, eu tenho, sabe? Muitos, eu tenho que, sabe? Muita murmuração. Eu tenho que fazer isso, é chato. A tal da disciplina que, eu não quero, né? Mas quando a gente entende que a gente pode mudar essa fala, ao invés de eu falar eu tenho que, eu falo eu escolho fazer isso. Eu quero fazer isso. Muda a entonação, muda a maneira que você recebe isso. Então eu também fico convite aí, né? Eu escolho ler a Bíblia todos os dias, 6 da manhã. Eu escolho cantar louvores junto com os meus filhos. Seja qual disciplina aí está precisando ser adquirida ou melhorada.
Pare de falar que você tem que, né? Hoje em dia tá muito fácil você reclamar. Eu preciso, eu quero, eu escolho. Isso vai ser bom, isso vai organizar o meu acampamento. Então eu acho que aí isso vai mitigando, vai tirando esse olhar difícil da disciplina. Então, talvez falar, não quero falar disciplina, eu vou fazer, eu vou ter um novo comportamento. Eu vou repetir, 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 e ele vai se tornar um hábito que eu gosto. Então, talvez seja essa também aí uma verdade que a gente possa conversar. Eu acredito, espero que tenha respondido a pergunta também. Tudo bem? Ó, posso seguir? Pastor Vic estava dando 12 minutinhos. Você me fala aqui, tá? Alguém tem alguma coisa para falar? Que agora nós vai falar de organizar um pouquinho a casa. Cadê as mulheres e os homens aqui também, viu? Que eu tô de olho aqui. Bom, gente, então vamos lá. A gente entendeu que o principal, né? A gente abriu a palavra do Senhor, já não precisava falar mais nada, né? Deuteronômio ali deu um tapa na nossa cara, pronto. Aí a gente entende também que as disciplinas espirituais vão nos posicionar diante do Senhor e nos aproximar da sua presença para purificar os nossos acampamentos. Mas agora também a gente pode, e a gente entendeu agora sobre a disciplina, né? Puxa, qual comportamento que eu posso fazer dentro da minha casa que eu vou escolher fazer? Não vai ser o que eu tenho que fazer, que pode mudar alguma coisa. Então, como personal organizer, agora eu vou falar com vocês. Bagunça, gente, ela se dá sempre quando você tem uma coisa que você usa junto com uma coisa que você não usa. Qual é o resultado disso? É bagunça. Então você vai olhar o armário da cozinha, a gaveta do quarto, o quartinho de bagunça. Você vai abrir hoje, depois que a gente desligar esse computador, aí você vai falar: uau, tem um monte de coisa que eu uso, junto com coisa que eu não uso. É isso que está me gerando bagunça. Então, sempre ter esse olhar, né, bem claro sobre isso, começa a mudar muita coisa dentro da casa. Porque às vezes a gente não distingue aquilo que a gente usa do aquilo que a gente não usa. Aí a gente vai colocando mais coisa em cima, aí fica aquela loucura, né? Aí a gente depois não sabe gerenciar. Mas eu vou ler rapidamente Eclesiastes. Deixa eu pegar aqui, bem rapidinho. Eclesiastes, Eclesiastes, espera lá. 10, 18. Só pra gente elucidar aqui essa parte aqui, ó. Bom, vamos lá. Eclesiastes 10, 18. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. É uma chamada de atenção, é uma chamada de posicionamento aqui. Nas disciplinas espirituais, a chamada é para relacionamento. E nas disciplinas organizacionais, o chamado é para posicionamento. A gente precisa tomar cuidado para que a nossa preguiça não faça que os nossos tetos desabem. E que as nossas mãos frouxas não façam, né, que a casa goteje. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, gente, a mudança mais simples, sabe, ou de dobras, enfim. Então, escolha organizar. Falo para vocês, pegue não precisa. Tem muitas pessoas que falam: Renata, eu não consigo organizar minha casa, é muita coisa. Vai de pouco. Nem que se você comece por uma gaveta, nem que se você comece por um guarda-roupa. Vai aos poucos. Gente, não é performance, não é desempenho, não é o que, meu Deus, é só a constância. É isso que o Senhor quer de nós. Então, veja aquilo que está te dando mais dor, assim, que está, nossa, começa, pega naquele lugar, né? A organização, ela sempre vai ser uma escolha e uma decisão. Sempre vai ser. Às vezes é difícil decidir organizar, mas depois que decide, tudo fica mais fácil. E uma regra prática aqui para vocês é sobre os excessos.
muitas vezes, como eu falei para vocês, né? A bagunça ela se tem quando a gente tem coisas que a gente usa com o que não usa. Então, o convite também é a gente olhar os nossos excessos. Falamos de excessos de informação, falamos de muitos excessos aqui. E muitas vezes as nossas casas estão com muitos excessos também, por causa do nosso coração, que está cheio de excessos. Com muita cautela, né, com muito cuidado, há pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, mas sempre há tempo para mudar. O maná, quando ele sobrava, ele estragava. Então, é uma exortação para a nossa alma. Quais são os excessos? O que está sobrando dentro das nossas casas? Né? E a gente tratar. E eu gosto muito de falar, porque quando a gente é a parte da organização, né? Bom, escolhi o que eu vou organizar. Agora eu vou tirar o que eu não uso. Isso já muda, gente, 70% do lugar que você precisa organizar. Esse trato, né? Esse olhar para as coisas que você tem. Então, mas muitas pessoas, né, hoje o mundo fala, desapega para ter mais, não sei o que lá, desapego, doação, descarte, são tantas palavras, né, utilizadas para esse ato, né, de tirar coisas de casa. Mas eu convido vocês a verem de uma forma diferente. Eu acho que esse é um dos temas que eu mais falo. Veja o ato de desapegar como uma oportunidade de abençoar pessoas. Por que eu digo isso? Tem coisas que não servem mais para nós. Tem roupas que não nos cabem mais. Tem brinquedos que os nossos filhos não brincam. Tem utensílios que a gente já não liga mais. Tudo isso pode abençoar outras pessoas. Mas nós estamos muito distraídos para perceber isso. Isso é reino, gente. Isso organiza as nossas casas. Então o convite é para que a gente encare as nossas bagunças, encare os nossos excessos. E eu gosto de pensar em Provérbios 25, 31. Não, 20, não, 11, 25, que fala assim, ó, o generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio vos será dado. Isso fala de generosidade. E quando se fala, né, o generoso prospera, fala, ai meu Deus, mas eu vou tirar porque Deus vai me abençoar. Não faça isso. Porque essa prosperidade que Provérbios fala não é sobre coisas, é sobre ser, né? É ser uma pessoa contente, ser uma pessoa bem resolvida, a ponto de abençoar outras pessoas. Não falta. Não falta. Quando a gente fala de excessos, a gente fala de fé. Então, lembra da dependência? E eu não tô falando aqui para todo mundo sair tirando tudo da casa, tá? Fica em paz, não, pelo amor de Deus. Mas olha com um olhar de reino para o teu acampamento. Abençoe pessoas, porque você vai ser bem sucedido, você vai ser contente. Não é ter mais, é ter o suficiente. E aquilo que não conta a sua história pode contar a história de outra pessoa. Eu vou contar uma história rapidinho, eu tô com medo do tempo. O Ivan, meu marido, eu sempre falo bastante dele, viu? Ele é demais. O Ivan não era tão fácil de desapegar antes. Sempre foi muito fácil para mim. Eu aprendi isso com a minha mãe. Por isso que eu falo, né? Vai ter o tempo de falar dos filhos, né? As próximas semanas, mas como pais e mães interferem no caráter de pessoas. É muito sério isso, né? E é uma oportunidade maravilhosa isso. E então sempre foi fácil para mim. E o Ivan ele já tinha um pouco mais de dificuldade, ou às vezes, na verdade, talvez às vezes não tinha nem, só apenas porque não tinha o hábito, né? E aí ele foi vendo, né, a gente junto e tal, e teve uma vez e começou a ser muito fácil para ele, porque ele entendeu sobre abençoar pessoas. Ele entendeu sobre abençoar pessoas.
E aí teve um dia que ele falou assim: Renata, eu tô com muita camiseta no armário, eu vou tirar, mas eu tenho uma pessoa para dar. Eu falei, beleza. Aí ele falou assim: é um moço do semáforo tal, lá em Campinas. Eu sempre vejo ele, eu vou dar pra ele. Eu falei, não, beleza, joia. Coloquei numa sacola bonita, assim, tá? Gente, e aí depois ele voltou, tal, me contou. Ele falou que o moço pegou a sacola, viu a blusa, as blusas que ele deu, as camisetas que ele deu. Ele arrancou a camiseta que ele tava no semáforo e ele colocou a nova. Disse que estava tudo rasgado e tal, ele colocou a nova e ele não sabia como agradecer. Disse que o Ivan começou a chorar. Aí eu comecei a chorar também. É, abençoar pessoas. Quando a gente entende isso, isso transforma quem nós somos. Então, para de ter excesso dentro da tua casa. Abençoe pessoas.